A paz do Senhor a todos os amados irmãos. Amados, a palavra do Senhor vai nos dizer em Mateus 26, versículo 36 ao 46, que o Senhor pergunta aos seus discípulos: não podes vigiar comigo 1 hora? Não podes orar comigo 1 hora? Esta é a pergunta que Jesus faz para seus discípulos naquele momento. Mas esta pergunta é para nós nesse tempo agora, nesta geração. Será que nós não podemos orar 1 hora? Será que nós não podemos ficar na companhia do Senhor por apenas 1 hora? 1 hora é muito para nós? 1 hora é muito tempo para ficar na companhia do amado da nossa alma, de quem nós dizemos que amamos, de que nós falamos que Ele é tudo para nós, de que nós não vivemos sem Ele? 1 hora é muita coisa? Pois foi o que o Senhor perguntou para os seus discípulos. Não podem? Vocês não podem, vocês não conseguem orar comigo? Olha que coisa tremenda. O Senhor Jesus estava com eles lá. De fato, estava com eles. Em carne e osso, lá com eles. E aqui, o Senhor continua fazendo essa pergunta. Assim como fez para eles lá, olhando para eles, e mesmo assim, o Senhor Jesus, estando com eles, presente neste momento, mesmo assim, eles não conseguiam ficar acordado por 1 hora orando com o Mestre. E isso está acontecendo aqui conosco. Nós conseguimos ficar várias horas fazendo várias outras coisas, mas não conseguimos ficar 1 hora na presença do Senhor Jesus. Isso é para nos envergonhar diante do Mestre. Porque se pararmos para pensar quanto tempo nós ficamos na internet, é muito tempo, são muitas horas. E não conseguimos ler 5 minutos a palavra do Senhor. Não conseguimos ler meia hora, 1 hora a palavra do Senhor. Não conseguimos ir para o culto de ensino e ficarmos lá 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas que fosse. Não conseguimos. Desistimos. A companhia do Mestre, nós estamos trocando a companhia do Mestre por várias outras coisas, vários outros motivos. Nós estamos jogando fora algo tão precioso, que é a companhia do Senhor Jesus. E o Senhor nos adverte através da sua palavra. Entra no seu quarto. Entra no seu quarto e vem falar comigo. Nós sabemos aonde está a solução dos nossos problemas, aonde está a solução para a enfermidade, aonde está a solução para a vida dos nossos filhos, para a vida do nosso casamento, para a vida da nossa família, para a vida do nosso ministério, mas não vamos até lá. Nós só sabemos aonde está, mas não vamos até lá. Não vamos até lá buscar a solução.
preferimos ir lá e cá, em vários outros lugares, menos a presença do Senhor. E isso é muito sério, porque a porta da graça vai fechar. Esta porta de bênçãos, essa porta de vida eterna, essa porta que vai nos conduzir a uma vida para sempre diante do Senhor Jesus, uma vida na luz, uma vida diante daquele que nos salvou. Esta porta vai fechar. E o Senhor tem nos avisado, desde sempre o Senhor tem nos avisado. A porta da graça, ela está aberta, mas ela vai fechar. Ela vai se fechar. Hoje, nesse dia 3 de junho, você falou de Jesus Cristo para alguém? Você orou? Você leu a palavra? Você falou, mais do que isso, você falou com Jesus? Você agradeceu pela vida? Agradeceu pela saúde? Agradeceu pelos escapes? Pelos livramentos? Seja sincero. Você falou? Nós falamos com Jesus hoje? Amados, nós não podemos tapar o sol com a peneira. Não tem como. Muitos de nós dizemos que somos cristãos, servos do Senhor, mas sequer lemos a palavra dele. Sequer falamos com ele. Sequer temos intimidade com ele, não sabemos nem quem ele é. Sabemos quem é o Senhor Jesus de ouvir falar. Existe um Deus que salva, que cura, que liberta e que leva para o céu. De fato existe. Mas você conhece esse Deus? Você sabe o que é necessário para dizer realmente que somos servos do Senhor? Primeiro, é necessário obediência. É necessário amor verdadeiro pelo Senhor. É necessário professar a fé. É necessário fazer a sua escolha. É necessário. Porque não é só apenas este mundo aqui que nós vivemos que existe. Há um mundo espiritual. Existe um mundo espiritual. Existe um mundo que luta dia e noite contra nós. E eu e você só vamos vencer esta guerra se estivermos firmados em Cristo Jesus. Por isso, o Senhor perguntou lá para os seus discípulos: não podem vigiar comigo uma hora sequer? E ele continua perguntando para nós hoje: vocês não podem orar a mim e comigo uma hora sequer? Não podem? O que impede você e eu de estarmos na companhia do Senhor? O que tem roubado o tempo do Senhor? Porque existe um ladrão rondando. Existe um ladrão roubando o tempo que é do Senhor. E nós não estamos fazendo nada para acabar com esse ladrão, para exterminar este ladrão
do tempo precioso que é do Senhor. Pelo contrário, nós alimentamos este ladrão, porque nós não desligamos o celular e vamos ler a palavra. Nós não desligamos a televisão e vamos orar. Nós não levantamos cedo e vamos para a EBD aprender mais do Senhor. Nós, dentro do ônibus, sentamos num lugar e não falamos do Senhor. Não falamos do Senhor no ônibus, no mercado, na rua, no trabalho. Dentro do nosso próprio lar, nós não falamos do Senhor. Existe um ladrão. Existe um ladrão que se alimenta dia e noite do tempo precioso que é do Senhor. Se alimenta dia e noite da nossa inteligência. Se alimenta dia e noite da nossa alma. Se alimenta dia e noite do nosso sorriso, que é para o Senhor. Da nossa inteligência, que é para ser usada para a obra do Senhor, para glorificar o nome do Senhor. Este ladrão se alimenta dos nossos olhos, que não estão voltados para a palavra, mas sim para outras milhares de coisas mais que não edificam o nosso corpo, muito menos o nome do Senhor. Este ladrão tem roubado a nossa fala, porque nós acordamos, temos 24 horas do nosso dia e não falamos do Senhor. Não falamos do Senhor nem para nós mesmos. Não oramos, não jejuamos, não buscamos a presença do Senhor, não buscamos intimidade com o Senhor. Que tipo de servo somos nós que trocamos a companhia sagrada do Senhor por coisas, e pior, coisas mundanas? Para a nossa reflexão, nesse dia, hoje, dia 3 de junho, o quanto nós falamos com o Senhor, o quanto nós dedicamos do nosso dia para o Senhor. Meia hora? 5 minutos? Segundos? Nada, nada. Não nos lembramos do Senhor? A verdade, amados, é que um dia vai chegar que nós vamos querer falar com o Senhor e não vamos ter mais como fazer isso. Está escrito na palavra. Está escrito na palavra. Vamos buscar pelo Espírito Santo e ele não mais vai estar aqui na terra, porque ele vai ser tirado da terra. Estamos como Noé. Noé, enquanto construía a arca, ele avisava: convertam-se, busquem ao Senhor. A justiça do Senhor vai vir sobre esta terra. E Noé era taxado como louco. Jamais isso vai acontecer. Está escrito na palavra: bebiam, faziam festa, casavam, davam-se em casamento e o tempo ia passando até que o dia chegou. O dia que o Senhor marcou chegou e existe esse dia marcado para nós também. Esse dia vai chegar, amados. Este dia vai chegar. Eu tenho falado com o Senhor que de tudo que eu tenho para pedir, eu estou pedindo almas. Almas, porque eu quero que as almas que estão lá fora, que ainda não conhecem o Senhor, que ainda não professaram a sua fé, tenham a mesma coisa que eu tive. Essa mesma alegria, esta mesma bênção que eu tive, que foi descer as águas
e professar a minha fé e servir ao Senhor. Nós devemos ter essa consciência. Nós devemos, está escrito na palavra, está sujo? Suje-se mais. É uma escolha. Você está sujo? Você quer continuar se sujando? Está escrito na palavra, suje-se mais. Mas se você está limpo, limpe-se mais todos os dias. Vamos nos limpar, amados. Vamos limpar, pedir pela misericórdia do Senhor para que as nossas vestes sejam limpas todos os dias, para que assim nós possamos sentir prazer em ficar 1, 2, 3, 10, 20 horas que seja na presença do Senhor. Horas que a gente fique ali, esteja na presença do Senhor e não sinta vontade de sair. Horas lendo a palavra do Senhor. Horas até mesmo falando com o Senhor. Não há amigo mais fiel que o Senhor. Não há escape que não seja o Senhor. Não há salvação sem o Senhor Jesus. E nós temos que entender isso. Para que o Senhor te conheça, você precisa conhecê-lo primeiro. Você precisa ir até o Senhor, porque o grande sacrifício Ele já fez. O nosso Deus deu seu Filho amado para morrer por nós naquela cruz do Calvário. Ele já fez a parte dele, agora é a nossa vez. Vamos orar, vamos buscar a presença do Senhor, vamos ler a palavra, vamos nos limpar cada dia mais, porque o nosso Jesus sem nós continua sendo Jesus, continua sendo poderoso, soberano, continua sendo exaltado, glorificado, nada muda, mas e nós? E nós sem Jesus? Como está a sua vida? Como está a sua vida? Amados, se você está se sentindo mal, um vazio muito grande dentro de você, uma tristeza enorme, sem vontade de sorrir, sem vontade de conversar, sem vontade de ser feliz, é porque falta alguma coisa. Você pode ter tudo, mas se você não tiver Jesus, você não tem nada, absolutamente nada. Jesus é a base. Jesus é o centro. Jesus é a vida. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é necessário para nós. Amém? Deus abençoe os amados irmãos em nome de Jesus. E que todos os amados irmãos possam estar firmes na doce presença do Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo de Deus encontre morada no teu coração. Que o Espírito Santo de Deus, quando bater a porta do teu coração, a porta possa se abrir em nome de Jesus. Que o Espírito de Deus toque a sua alma, transforme a sua vida. Que o Espírito Santo de Deus cure todas as suas enfermidades, sejam elas quais forem. Que o Espírito Santo de Deus cure todas as enfermidades que está no teu corpo, na tua mente, na tua alma. Todas essas enfermidades sejam curadas em nome de Jesus. Essas enfermidades não são tuas.
Essas enfermidades não são suas, porque o Senhor já levou todas as nossas enfermidades, todas elas que habitavam no nosso corpo, na cruz do Calvário, Ele já levou. Que o Espírito Santo de Deus habite a sua mente, a sua alma e o seu coração, que você seja inundado pelo Espírito Santo e que Ele preencha cada vazio, seja preenchido pela presença dEle. Que você volte a sorrir em nome de Jesus, que você volte a louvar em nome de Jesus, que você volte a ser feliz em nome de Jesus, que você volte para a casa do Pai em nome de Jesus, que você seja fortalecido em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus transforme a sua vida, te encha de paz, te encha de alegria, te renove e te capacite para suportar até o final, até que o céu se abra, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe os amados irmãos em nome de Jesus e até um próximo vídeo.